To be or not to be? That's the question. Bem-vindos à aula 0. Na aula de hoje falaremos sobre o verbo to be, ser e estar, o verbo mais usado no inglês, aquele que levamos alguns anos para aprender na escola. Então, esse é aquele vídeo, a fundação, a base da construção. Sempre que você tiver alguma dúvida relacionada a esse verbo, vem aqui nesse vídeo, pois nesse curso usaremos bastante o verbo to be. Lembrando que esse é um curso de gramática, onde aprenderemos como são construídas as frases, a estrutura do inglês. Isso nos dará uma excelente base para o aprendizado. Então, let's get started. Verbo ser e estar. Aqui vamos conhecer um pouco mais sobre ele e alguns adjetivos ou estados. É muito importante gravarmos essa lista e também como é conjugado o verbo to be. I, que significa eu. You significa você. He significa ele. She, ela. It é ele ou ela para coisas, objetos. We, nós. E they, eles. O you também pode ser usado para vocês. Pode ser no singular ou no plural. Quando estamos nos tratando de I, a conjugação correta do verbo to be é am. Então a frase completa: I am clever, que significa eu sou esperto, no sentido de inteligente. Clever é o adjetivo esperto, inteligente. You, que é você ou vocês, conjugamos o verbo to be como are. You are famous. Você é famoso, vocês são famosos. Ou mesmo nesse caso, vocês estão famosos, que é o ser ou estar. Então, quando conjugamos o verbo to be na terceira pessoa do singular, que é he, she or it, sempre usamos essa forma. Is. He is rich. Ele é rico. She is hungry. Ela está com fome. Hungry é com fome, faminta. It is late. Está tarde. Late pode ser também o adjetivo de atrasado, mas nesse contexto, it is late está tarde. We are happy. Nós estamos felizes. Happy é feliz. Então, quando falamos de we, que é nós, conjugamos are. They are happy. Eles estão felizes ou eles são felizes. Aqui eu montei uma pequena prancheta para memorizarmos os pronomes no inglês. Então, vejamos. Anota aí. Tira um print dessa tela. Ó. Aqui vamos. I significa eu. You é para você ou vocês, no plural e no singular. He, ele. She, ela. It, ele ou ela, para coisas, objetos ou mesmo animais. Por exemplo, it's a lion, é um leão. It's a cat, é um gato. We, nós. E they, eles e elas, inclusive para coisas. Agora com você, vamos ver se você conseguiu memorizar a conjugação do verbo to be no presente para cada um dos pronomes. Então, faça aí no seu pedaço de papel, no guardanapo, onde for, mas por favor faça. É importante que você tenha uma atividade ativa nesse curso, pois é assim que você vai memorizar, é assim que você vai aprender e ter melhor aproveitamento. Agora um pequeno exercício para você praticar a conjugação do verbo to be. Aqui o que você precisa fazer nesse caso é conjugar para cada um dos pronomes dos sujeitos. Volto o vídeo um pouquinho para recordar e relembrar como é, porque agora é com você. Pause esse vídeo, preencha aí numa folha de papel e na sequência, quando você der o play, eu terei as respostas. E aqui estão as respostas. I am clever, you are famous, he is rich, she is hungry, it's late, we are happy, they are happy. É a mesma coisa do slide anterior, era só para você ter um exercício de memorização. Lembre-se sempre disso, pois o verbo to be, quando conjugado no presente, estamos falando de estamos ou somos, verbo no presente, sempre seguirá essa conjugação para estes sujeitos. Memorize isso, pois é muito importante, de base para as nossas próximas aulas. Agora eu vou te ensinar uma atividade que você pode praticar diariamente para aprender novos adjetivos, novas palavras e também praticar o verbo to be, tudo ao mesmo tempo. Pegue no seu celular o Google Tradutor. Vamos escolher um adjetivo, pensando em um aqui, ok, determinado. A gente pode ver aqui a tradução e inclusive escutar a pronúncia. Vamos lá. Determined. Feito isso, já sabemos uma nova palavra, determinado. Temos aqui uma pequena estrutura com o verbo to be em I, you, he.
Então vamos lá, I am, aí aqui colocamos a nova palavra, vamos pôr aqui determined. Aqui eu tenho a minha primeira frase então, I am determined. É importante você escrever também para aprender o spelling das palavras, como elas são escritas da maneira correta. Não apenas leia e fale, escreva. É importante escrever para memorizar. Vamos a outro exemplo aqui. You are, vamos falar, an English student. Você é um estudante de inglês. You are an English student. Você é um estudante de inglês. E por fim, aprende outra palavra, inteligente, smart. Então como que eu uso ela conjugando o verbo to be? He is smart. Ele é inteligente. Pratique isso todo dia, escreva 5, 6 frases usando todos os pronomes. Vai ser muito bom, você vai ficar feríssima no inglês. Então, continuemos a aula. Agora falando do verbo to be, conjugado no passado, era ou estava, vamos aqui. I was clever, eu era esperto, eu era inteligente. No passado, não sou mais. Então a forma para o I, que sou eu, é was. You were famous. Você era famoso. Vocês eram famosos. He was rich. Ele era rico. She was hungry. Ela estava com fome. It was late. Estava tarde. We were happy. Nós estávamos felizes. Nós éramos felizes. They were happy. Eles estavam felizes. Eles eram felizes. Então, repare novamente, sempre seguir essa forma. Was é usado para I, he, she and it. Os demais usam were. We were, they were, you were. Isso com o tempo, com os exercícios que faremos nas nossas aulas, com os textos que leremos, entrará de forma mais sólida na nossa cabeça. Agora é com você, preencha aí num pedaço de papel o que foi explicado no slide anterior, dê pause no vídeo, volte um pouquinho para relembrar e na sequência, quando você der o play, eu mostrarei as respostas para ver se você fez corretamente. Aqui estão as respostas. I was clever, you were famous, he was rich, she was hungry, it was late, we were happy, they were happy. Agora no futuro é muito simples. Aqui vamos dizer eu serei, eu estarei, que seria o verbo to be conjugado no futuro. Usamos apenas o auxiliar will, que indica que o verbo to be está conjugado no futuro. Isso para todos os sujeitos, todos os pronomes. Então vamos. I will be clever. Eu serei esperto. You will be famous. Você será famoso. Vocês serão famosos. He will be rich. Ele será rico. She will be rich. Ela será rica. It will be late. Estará tarde ou será tarde. We will be happy. Nós seremos felizes. Nós estaremos felizes. They will be happy. Eles serão felizes ou elas serão felizes. O they serve para eles ou elas. Agora o verbo to be no presente negativo, onde negativamos algo que não somos ou que não estamos. Para negativarmos é muito simples, conjugamos o verbo to be de acordo com o pronome, de acordo com o sujeito, e após o to be apenas acrescentamos a palavra not, que significa não, ou seja, não sou, não são. Vamos ler as frases. I am not clever. Eu não sou esperto. You are not famous. Você não é famoso ou vocês não são famosos. He is not rich. Ele não é rico. She is not hungry. Ela não está com fome. It is not late. Não está tarde. We are not happy. Nós não estamos felizes. They are not happy. Eles não estão felizes. Ou elas não estão felizes. Agora, o passado negativo segue a mesma sequência. Verbo to be conjugado no passado simples com a palavra not na frente para negativar. Então aqui vamos. I was not clever. Eu não fui esperto. You were not famous. Você não era famoso. He was not rich. Ele não era rico. She was not hungry. Ela não estava com fome. It was not late. Não estava tarde. We were not happy. Nós não estávamos felizes. Nós não éramos felizes. They were not happy. Eles não eram felizes. Elas não eram felizes. Agora o futuro negativo, algo que não seremos ou não estaremos, muito simples. Entre a palavra will, que é o auxiliar, e o be, que é o verbo to be, em sua base form, acrescentamos a palavra not. Então, ou seja, é um sanduíche de will and be com o not no meio. Aí negativamos do seguinte modo. I will not be clever. Eu não serei esperto. You will not be famous. Você não será famoso, você não será famosa, ou vocês. He will not be rich. Ele não será rico. She will not be rich. Ela não será rica. It will not be late. Não será tarde. We will not be happy.
nós não seremos felizes. They will not be happy. Elas não serão felizes ou eles não serão felizes. Memorize bem essa estrutura, pois esse é o verbo to be no futuro. Agora, para fazermos perguntas usando o verbo to be, a estrutura segue esse modelo. O verbo to be, sendo conjugado de acordo com o sujeito da frase, se torna a primeira palavra da pergunta. Invertemos a ordem. Em vez de I am, colocamos am I clever? Eu sou esperto, eu sou inteligente? É uma pergunta. Are you famous? Você é famoso, você é famosa. Is he rich? Ele é rico. Is she hungry? Ela está com fome. Is it late? Está tarde. Are we happy? Nós estamos felizes. Are they happy? Eles estão felizes. Então memorize bastante novamente como o verbo to be é conjugado para cada um dos sujeitos e inverta a ordem para criar perguntas. Verbo to be antes, sujeito depois. E por fim o complemento da frase. No passado, a mesma estrutura. Verbo to be conjugado no passado simples, sujeito da pergunta e o complemento. Was I clever? Eu era esperto. Were you famous? Você era famoso. Was he rich? Ele era rico. Was she hungry? Ela estava com fome. Was it late? Estava tarde. Were we happy? Nós estávamos felizes. Were they happy? Eles ou elas eram felizes. Para perguntas relacionadas ao verbo to be no futuro, a estrutura muda um pouco. Primeiro de tudo, o auxiliar will é quem começa a frase, seguido do sujeito, do pronome da frase. Após isso, o verbo to be em base form, apenas be, e o complemento da pergunta. Então aqui vamos formulá-las. Will I be clever? Eu serei esperto. Will you be famous? Você será famoso ou vocês serão famosos. Will he be rich? Will she be hungry? Ela estará com fome. Will it be late? Estará tarde. Will it be happy? Nós seremos felizes. Will they be happy? Elas serão felizes ou eles serão felizes. Essa foi a aula de hoje, aula número 0, é a aula que ainda não dá início ao curso, pois o curso inicia na aula 1, mas era necessário preparar essa aula sobre o verbo to be, para termos mais facilidade na sequência. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo. Eu e a comunidade ajudaremos a solucioná-las. E caso você tenha condições financeiras, faça uma doação, uma pequena contribuição para esse curso. O link para fazer doações está na descrição desse vídeo. Temos duas opções, PayPal ou GoFundMe, você escolhe, tanto faz. O importante é, se você puder, ajudar, para que mantemos esse curso gratuito. Para seguir a minha página no Instagram, é só clicar no link que também está na descrição. Então, I see you in the next video.